Nós teremos agora a palestra Python, Cruzando o Abismo. Perspectivas de futuro para o Python e Pythonistas brasileiros, com o Érico Andrei. O Érico, ele é moquense, professor, marqueteiro, pizzaiolo, torcedor do Juventus e sócio da Simples Consultoria. Érico Andrei é formado em administração de empresas e evangeliza PZP desde 2004. Com vocês, o Érico. Alô, alô? Só para evitar alguma dúvida, tem um rapaz ali atrás com a camisa da Juventus. Não, meu time é esse aqui. Tá? Então, assim, se eu encontrar outra pessoa com essa camisa, com a camisa do Juventus aqui, é uma aberração estatística. Não vai acontecer mesmo. Primeiro, uma agenda. Eu vou falar o que é o abismo, né? Por que cruzar o abismo, como estão Pythons ou Piplone, e fazer um teste de futurologia, né? Vamos tentar, aqui tem prever algumas coisas que podem acontecer no nosso futuro. Primeiro, o abismo é uma vala comum que engole algumas tecnologias muito inovadoras. Falar de várias delas, por exemplo, Betamax. Betamax, todo mundo falava, olha, é muito melhor tecnicamente que o VHS, só que durante um tempo, o pessoal mais novo que não sabe, você via filme antigamente com isso. Tem um pessoal ali no fundo que deve ter uns 14, 15 anos. Não tem nem barba ainda. Mas era um tipo de DVD. Né? Boa, boa. Esse abismo ele acaba separando os meninos dos homens. Né? Não é uma questão técnica. Ele não vai avaliar qual a melhor tecnologia, qual a que se adapta melhor. Mas basicamente como você se adapta ao mercado, às demandas do mercado. Isso daqui, da onde surgiu? O termo surge de um livro chamado Cruzando o Abismo, tem uma versão em português desatualizada, recomendo a versão em inglês, que é Crossing the Chasm. Ele parte do ciclo de adoção de tecnologia. Para quem estudou marketing, você sabe que qualquer produto tem um ciclo de vida. Para a tecnologia não é diferente, eles fizeram umas pequenas adaptações para tentar indicar quais públicos compram tecnologia em qual momento. Só para falar, assim, é super comum as pessoas falarem, mas quem é esse cara? Esse cara é responsável pelo marketing da Apple. Então, é assim, o Geoffrey, ele trabalhou na empresa de RP que trabalhava com a Apple e a Microsoft nos anos 80. Esse livro dele é super conceituado. Só para vocês terem uma ideia, qualquer profissional da Microsoft de marketing tem que ter lido esse livro. Vira e mexe, empresas como a Cisco ou Microsoft, ou até mesmo a Novell, depois de ter caído numa falha aqui no meio, eles pegam o Geoffrey, levam em alguns escritórios-chave do mundo para o quê? Para ele passar as ideias. Óbvio, isso daqui não é uma verdade absoluta. Ele ainda brinca que, assim, no livro mesmo ele fala, todo mundo critica a minha teoria porque ela não se aplica à Microsoft. Porque a Microsoft, qualquer coisa que ela lançar, funciona e o mundo é maravilhoso. Do ponto de vista mercadológico, por favor. E a vida é maravilhosa para eles. E o argumento dele é, a Microsoft, ela é a exceção que faz todas as outras regras. Posto. Esse ciclo, ele pode ser quebrado em 5 públicos ou etapas. Todo mundo sabe isso meio que naturalmente. Você tem os inovadores, os early adopters, early majority, late majority, laggards. Inovadores é aquele cara que compra a tecnologia. A tecnologia, não sabe se vai funcionar, mas é legal. É o Paul Allen quando ele investe naquela empresa, Spaceship One, para ver se vai dar certo. Se der certo, beleza, mas ele gosta da tecnologia. Por outro lado, você tem um early adopter, que é um visionário. Ele não é um cara tão fascinado por tecnologia, mas é um cara que consegue olhar uma tecnologia e falar, olha, isso tem futuro ou não. Só para ter uma ideia, quem aqui teve Palm Pilot, ou algum micro de mão? Quem comprou o primeiro Palm Pilot antes de 96? 97? 98? Então tá todo mundo ali no Early Majority.
Só para vocês terem uma ideia, eu tive nos primeiros pilots no Brasil. Era da US Robotics ainda. Era tosco, não funcionava direito, era bugado. Eu cairia ali no Early Adopters. Não, era da US Robotics. A Palm veio depois. O Pilot era US Robotics Pilot, não era nem Palm. Você adere à tecnologia porque você vê uma vantagem nela. E daí para frente, cada público busca um diferencial para comprar tecnologia. E é isso que a gente vai analisar hoje. Importante. Como vocês já devem ter percebido, cada público tem uma fatia de dinheiro envolvida. Ok? Óbvio, se eu ficar vendendo tecnologia para innovators, o resto da minha vida eu vou ser um cara muito feliz como pessoa. Eventualmente eu vou ter uma empresa que até sobrevive, mas eu não vou ser o Google, eu não vou ser bilionário. Se eu aprender a vender para early majority, late majority, minha vida está muito boa. Só colocando em imagens isso. Esse tamanho é proporcional, tá? Os inovadores, quem compra tecnologia pela tecnologia, ele analisa qual tecnologia é mais legal, a mais inovadora e vai, compra. Ele não está preocupado se vai funcionar ou não, ele topa que o produto tenha bugs, que tenha problemas, mas ele quer ser um dos primeiros. Se o produto se prova, ele vem para cá, onde você vai ter os primeiros a adotarem. Esse pessoal aqui busca diferencial competitivo. Para quem leu o texto do Paul Graham, é o Paul Graham usando Lisp para derrubar todo o resto do pessoal usando C. Se você passa desse pequeno abismo, aqui é onde você começa a fazer realmente dinheiro. É onde o seu produto é conhecido, é onde você não vende mais na base do esforço de vendas. Você quase fica atendendo o telefone. Daqui para baixo é o que a gente chama de ordenhar a vaca. O dinheiro está lá, é só você cada vez tirar um pouquinho mais. Importante, sempre existe uma falha na transição entre cada etapa do ciclo. E a seguinte. Um exemplo que ele cita no livro, na primeira, entre o Innovators e o Early Adopters, ele coloca uma tecnologia chamada VRML. Vocês lembram disso? Ele fala o seguinte, olha, VRML tecnicamente funcionava. Não era aquela maravilha, mas nenhuma tecnologia em estágio inicial é uma maravilha. Só que ela falhou, ela não entregou o que o cara do Early Adopter, que é um visionário, ele não viu utilidade naquilo. Portanto, VRML funcionava, era uma tecnologia legal, só que nenhuma aplicação prática se desenvolveu a partir dali. A grande descontinuidade é o abismo entre os early adopters e o resto do mercado. Aqui é um salto difícil de ser dado. É um salto complicado, porque a primeira coisa que ele pede é que você se adapte ao mercado de massa. Muitas tecnologias morrem aqui no meio porque eu sou super bem sucedido num nicho, eu vou tentar atender uma demanda do mercado, não consigo, morro, vamos para a próxima. História do Betamax. Betamax consegue fazer seu nome no mercado de vídeo profissional e não consegue no mercado de vídeo caseiro, que é um mercado muito maior que o mercado de vídeo profissional. Por quê? N razões. N. Importante, diferenciação. Primeiro, busca o quê? Diferencial competitivo. Isso é o que a gente costuma ouvir muito de Python hoje. Python é diferencial competitivo. Então, quer dizer, a gente está daquele lado do abismo. Do outro lado, o cara quer retorno. Ele quer produtividade. Ele quer ganhar em produtividade do cara do lado dele. Mas isso não é o diferencial tecnológico para ele. Não é um diferencial. De um lado do abismo, eu tenho projetos de impacto, são aquelas coisas que fazem um baita barulho, todo mundo fica super feliz, dá capa de revista. São projetos inovadores, enorme visibilidade. Só que eu tenho pouquíssimos clientes em potenciais, você vai bater de porta em porta para tentar achar um que compra a ideia. Eles costumam ser muito exigentes. Por quê? O que você está vendendo é diferente do que ele imagina. E você tem que conciliar as duas ideias. Você vai ter poucos fornecedores brigando nesse mercado, porque assim, se eu tenho poucos clientes, eu vou ter pouca gente querendo vender também. E eu tenho uma margem muito, muito, muito apertada.
Existem empresas que se focam aqui e conseguem sobreviver. Mas, de novo, você não conhece uma empresa que fica mais ou menos bem, em termos de rentabilidade ao longo dos anos, só atuando nesse mercado. Por outro lado, no grande mercado eu vou ter venda em escala, visibilidade para o conjunto da obra, ou seja, não é um projeto meu que faz diferença, mas é o conjunto de projetos da minha tecnologia que as pessoas, nossa, isso daqui é uma tendência, esse é o mercado, é isso que todo mundo vai comprar. 1/3 dos consumidores está aqui. Eu vou ter muitos fornecedores, só que eu tenho margens maiores. Por quê? Eu debuguei o produto, seja ele qual for, do outro lado. Eu chego aqui mais ou menos estável. Early Majority possui um perfil de compra bem pragmático. E aqui é onde tem a pegadinha. Um cara que faz parte da Early Majority só compra se outra pessoa do segmento já comprou. Então é assim, eu quero vender uma solução de segurança para o governo. Legal. Você só vai conseguir vender em escala no governo se alguém do governo já tiver bancado. O exemplo do Zope e do Plone. Se não fosse o pessoal do Serpro levantar a bandeira, um ou outro projeto piloto desse certo, a gente já está batendo em murro de faca até hoje. Não ia conseguir. Necessariamente você tem que ter ganho de produtividade. Você tem que provar que, olha, a vida vai ficar melhor agora. E além disso, eu acho que vocês conhecem o efeito manada, né? Todo mundo que está nesse mercado vai na direção onde todo mundo está indo. Dificilmente você vai ver assim, vou investir numa tecnologia nova. Não. Quem investe em tecnologia nova é um visionário que está lá no outro público. Só para dar um exemplo. Aulas de administração, você aprende algumas coisas básicas do tipo sistemas de informação. Nenhum gerente ou diretor de TI é demitido por comprar Windows, Office, base de dados Oracle e agora desenvolver a aplicação em Java. Não importa. Não importa. Ele pode ter feito a maior besteira da vida dele, mas ele fala assim, o mercado investe nisso. Todo mundo está fazendo, eu estou fazendo igual. Ou seja, ele não vai ser melhor que o mercado, ele quer ser igual. Ele não vai se preocupar muito mais que isso. Casos de sucesso dentro do mesmo segmento são a chave. Editoras compram o que funcionou para outras editoras. Quem já trabalhou no mercado editorial, tem aqui o Rodrigo do DG, tem o Léo que trabalhou em alguns projetos, sabe? O jornalista olha, mas já funcionou numa editora. Não adianta você falar, não, funcionou na Time. O cara fala, não, então não funciona para mim. Você tem que ter uma relação de identificação. Não adianta você vender a ideia que, olha, então, esse projeto, esse produto que eu estou te vendendo, esse projeto é maravilhoso, é fantástico, funcionou na redação do Washington Post. O cara vai falar, legal, quantas pessoas tem na redação do Washington Post? Quanto eles gastaram lá para implementar isso? Não, eu preciso de alguém aqui no Brasil. Em alguns mercados isso vira quase uma piada, né? Porque tem duas empresas, uma segue a outra e você não consegue vender para a primeira. Ok? E o sucesso na travessia em um segmento não necessariamente significa que eu vou ser bem sucedido em outra. Primeiro, Betamax em vídeo profissional. Perfeito. Não tem emissora de TV que não trabalhasse. Câmeras eram Betamax, ilhas de edição eram... Mas espera aí, por que isso não veio para o mercado Sorro? Por que você não tinha um Betamax em casa? Porque a Sony não conseguiu fazer com que esse mercado acreditasse na proposta de valor dela. Porque é proprietário, porque a Sony não licenciou. Desculpa, o iPod está aí para provar o contrário, não é bem assim. Mesmo o iPod usando MP3, não é isso que faz ele vender. MP3 Player existia antes do iPod, se bobear vai existir muito tempo depois, e ele é o caso de sucesso. Outro exemplo, Macintosh para editoração eletrônica. Qualquer editora séria fecha as revistas em Mac. O Oswaldo está aqui para não deixar mentir também. Eu conheço uma que fecha em PC, legal, tá bom, é assim. Conheço uma que também bobeava e usar o Scribus. Alguém aqui usa Scribus? Ninguém? Eu tentei uma vez fechar um jornal com Scribus, foi super legal, foi uma experiência ímpar.
Aí um amigo meu fala assim, não, eu faço, pode deixar que eu faço para você, da próxima vez você não precisa, tal. Você não vai ter esse problema. Eu só fechei um. É legal, é um produto bom? É. Mas assim, o resto do mundo civilizado usa outro padrão. Aqui vem uma questão chave. Linux no mercado servidor. Linux no mercado desktop. A gente tem uma relação muito próxima a Linux e Umidis, daqui gera um certo arrepio. Realidade, Linux no mercado servidor é realidade. Entrou numa brecha deixada pelos sistemas de Unix em geral, e falando a palavra que a Microsoft não gosta, né? Aliás, que não consegue se definir muito bem, que é segurança. Isso fez uma baita diferença. Por que ela não entra em desktop? É assim, existem iniciativas? Existem. Mas no dia a dia, brinco, o usuário minha mãe, se eu colocar o Linux para ela lá, vai ser um choque, né? Fala, não, meu Deus. Dá para fazer? Ah, dá. Sempre eu pergunto, você colocou Linux já para sua mãe usar? Ou para alguém que não usa... Sempre tem um que fala, eu coloquei. Legal, tudo bem. Eu também já tentei fazer várias coisas do gênero. Mas não atravessou. E vocês sabem qual é a expectativa do mercado? Não vai atravessar. Por que não vai atravessar? Porque a Microsoft é maravilhosa, porque a Apple é fantástica? Não. Porque é muito provável que a discussão de mercado desktop se torne totalmente irrelevante se o Google continuar no ritmo que está. Para que mesmo que eu tenho que ter um programinha de e-mail na minha máquina se eu tenho Gmail? Que mesmo que eu tenho que editar texto no OpenOffice se eu tenho Writely? E por aí vai. Ah, mas olha, eu tenho aquela aplicação que eu preciso usar. Tudo bem, mais uma exceção para comprovar a regra. Por último, quem já ouviu falar de Tron? Sistema operacional. Quem já usou Tron no PC? Não sei, esse daqui é uma das lendas urbanas, né? O Tron era o sistema operacional mais usado no mundo há alguns anos. Eu não sei se ainda é. Porque todo dispositivo embarcado que saía do Japão saía com Tron. E assim, existe uma versão para PC, e existe uma versão para PC há pelo menos uns 10 anos. Por que ele não vingou? Nesse caso específico, é porque a Microsoft forçou o governo japonês a não deixar acontecer, né? Mas, se você olhar, são vários casos onde eu passei no mercado, eu sou extremamente bem sucedido, e no outro, muitas vezes mercados maiores, onde tem muito mais dinheiro, eu não consegui transição. Estamos na PyCon. Cadê o Python? Olha, na maioria dos casos, aliás, grande, enorme, gigantesca maioria, Python está antes do abismo. Isso é bom e é ruim, tá? Primeiro. Mas por que ele está tá antes do abismo? Conversando com o pessoal lá fora, eu tenho uma prova irrefutável. Os acessos ao site da PyCon, a gente mensurou isso, são dos poucos casos que eu conheço onde a participação de Linux é de quase 40%, certo? Participação de Firefox é de 60%. Ou seja, no site da PyCon tem muito mais gente usando Firefox, tem muito mais gente usando Linux do que a média da população em geral. Como eu consigo mensurar isso? Até hoje ainda tenho amigos na Abril, eu vejo esses dados para a editora Abril, e eu vejo os outros sites que a Simples mantém. A gente tem um site de pornografia de carro, de Tânia, essas coisas que o pessoal vai lá ver foto, onde eu tenho 99,2% de Windows e eu tenho 92,8% de IE. Esse é o mundo real, com pequenas variações, Mas, se a gente olha a comunidade que veio aqui, a gente percebe que todos nós somos early adopters ou innovators. Nós vemos antes, nós vamos testar a tecnologia antes. E aí tem um reality check, baseado no que eu faço no dia. Lá, dia a dia na Simples, que é visitar cliente e tentar vender projetos em PZP. Primeiro, gestores de TI não conhecem, na média, Python. Você conhece, sempre encontrar um que, Python, legal. Mas na média, eles não sabem o que é Python. Para piorar, quando eu falo que is Open Application Server, ela pergunta, é em Java? Não, Katsu, existe mais coisa além de Java no mundo. Assim, mas tudo bem. Da mesma forma que o COBOL acabou, espero que essa monocultura de Java um dia acabe. E óbvio, que o cenário aqui já está nadando de braçada. Python é diferencial competitivo e Zope também é diferencial competitivo. Grande. Algumas exceções desse cenário.
Python em distribuições Linux. Hoje é uma realidade. Ok? Você tem vários aplicativos em distribuições Linux que são feitos em Python. Óbvio, esse é um mercado gigantesco, enorme, que dá para sobreviver umas 4 ou 5 empresas no mundo. Né? Não muito mais que isso. Plone no mercado governamental brasileiro. Desculpa, hoje é uma realidade. Se você for pegar, a grande maioria dos sites, pelo menos os grandes sites, são Plone. Vários outros estão mudando para Plone. E assim, as pessoas não estão voltando. As pessoas estão felizes. Por que isso aconteceu? Porque alguém bancou inicialmente e as pessoas começam a seguir. Só que a previsão do tempo diz que poderemos ter sol no futuro. Grandes nomes de tecnologia estão investindo e divulgando Python. O Google, por motivos óbvios, né? A Nokia, já temos vários representantes aqui, e a Microsoft. Tomei um choque. Foi anteontem, eu fui almoçar com um amigo na Microsoft. É um amigo de marketing, profissional típico da Microsoft, totalmente alienado. Ele demora meses para descobrir que o mundo, além da intranet da Microsoft, existe. E ele... você chamado Python, né? Eu gosto. Por quê? Não, porque houve uma apresentação aqui interna apresentando o IronPython. O quê? IronPython dentro da Microsoft? O pessoal vai começar a trabalhar, óbvio. Aí ele ainda brincou, óbvio, o Bill Gates continua sendo fã de Basic. Mas é mais uma linguagem para a gente trabalhar em cima. Olha, eu não sou um especialista aqui, mas eu sei que o nosso querido amigo Senra explica com o pé nas costas, depois ele mata. Assim, o IronPython é uma implementação de Python em cima para a plataforma .NET. Resumir bem resumido. Casos de sucesso começam a pipocar. Plone no mercado editorial. Eu venho do mercado editorial, trabalhei na área de assessoria, planejamento estratégico da editora Abril. E assim, eu sei que o mercado editorial é tão grande, se você for demitido de 3 empresas, você não tem emprego nunca mais. Em alguns casos, você vira assessor de imprensa. Se você é jornalista, você vira assessor de imprensa. Mas está lá. O IDG, feliz e contente, usando o Plone. Rodrigo, quantos por cento de crescimento no IDG Now? 450% de crescimento é coisa pra caramba. Certo? E o mais legal é o seguinte... O IDG concorre com a editora Abril no segmento de tecnologia. Eu tenho amigos na editora Abril e eu costumo visitá-los e eu sempre dou aquela batidinha assim, de leve, do tipo, e aí, o que você está fazendo? O que a Simples está fazendo? Nós ajudamos no IDG Now. Aí o pessoal se sente bem desconfortável. O IDG Now está batendo a Info à torta e à direito. Ok? Detalhe, a Info vai rodar, ainda não roda, porque sabe como é que é, projeto grande, tem muita consultoria envolvida, vai rodar Vignette. Isso é importante. Eles contrataram o Vignette para 40 sites, conseguindo implementar um, até hoje. Além disso, a Linux New Media está indo, mas de novo, eu gosto o pessoal da Linux New Media, eles são inovadores, eles não são nem early adopters, a gente está fazendo um projeto arriscado com eles, mexendo em processos, mas é um bom case. E a editora Abril? Pois é, a editora Abril usou Zope há um certo tempo, desencanou. Estava lá, inclusive, na época do desencanar, porque a revista que usava foi limada. E agora eles vão usar num site que vai ser lançado dia 19 de junho. Óbvio, eu não posso falar agora, porque eu tenho um NDA que me corta as mãos se eu falar. Obviamente, lá fora a gente conversa. Mas ele vai entrar em um site bem interessante, usando Plone. Além disso, Python como linguagem de script para aplicação. Isso parece não fazer efeito, mas a hora que você tem Python para o GIMP, tem Python no Blender, Python no OpenOffice, isso começa a converter um monte de gente para a linguagem. Você cria awareness, a pessoa acorda e fala assim, porra, esse Python parece que é bom. O importante é, isso daqui não vira um mercado. Não vira. Mas você começa a ter grandes casos para trabalhar. Só que a gente precisa aprender com a Sun. Como assim? Prendendo as lições do inimigo. Hoje, Java é o padrão de fato da indústria.
Desculpa. Tenta vender .NET. Você acha que é difícil vender Python? Vai vender .NET. As pessoas têm ojeriza. Todo mundo Java, Windows, Office e Oracle. Daqui assim, ninguém é demitido se comprar isso, o cara consegue justificar até o final da vida. Só que assim, foram quase 5 anos de muito dinheiro investido, muito marketing, muita promessa e principalmente formação e conversão de profissionais. Porque isso faz diferença. Não adianta você ter uma tecnologia fantástica e não ter gente para entregar ela no final. Quem trabalha com Zooplone hoje sabe que a vida é dura, porque, quem pode fazer tuning de web server? Shiru, está aí? Tem uns 3 ou 4, né? O Shiru, que está vendo a gente pela internet. Isso começa a ser complicado, começa a ser gargalo. Porque as pessoas falam, peraí, só tem uma empresa, só tem 3 empresas, tem meia dúzia de guri espalhado pelo país que pode me dar suporte? Talvez não é tão bom. O plus a mais do Java, na prática, foram essas 3 letrinhas, as letrinhas aqui de IBM. Porque a hora que a IBM tem uma área de consultoria que começa a botar projeto, a vida fica muito mais fácil para a Sun. E o plus a mais adicional, homenagem ao Oswaldo, foram outras 3 letras, que é um termo que a gente usava na Microsoft, que é o ABM. Anything but Microsoft. Ou seja, qualquer coisa menos a Microsoft. Então, a galera falou, peraí, não é Microsoft? Topei. Primeiro, lição importante. Isso eu ouvi na Condex 2001. Conversando com o executivo da Sun, eu falei, e aí, a vida tá dura, ainda não vi muita aplicação Java. O duro Java ainda não virou porque não tem profissional grande no mercado. Mas isso muda com o tempo. Alguns anos depois é assim, não tem mais nada que não seja Java. Né? As pessoas aprendem Java sem saber programar. Né? Quem ri, você ri, eu tenho uns alunos ótimos que eles só sabem Java. Eles não entendem como as coisas acontecem, mas Java funciona. Investimento em formação é diferencial, então o projeto do Marco faz uma baita diferença. Porque a hora que você ensina Python para as pessoas, você começa a trazer uma leva de profissionais que pode trabalhar na plataforma. E o mais importante, para Java, quando houve a demanda, tinha profissional. A gente não pode deixar isso acontecer com Python. Chegar uma demanda, não ter profissional e o cara olhar para o lado e falar, não, então eu vou ficar com PHP. Ok? Para finalizar, eu acho que todo mundo já ouviu essas perguntas. Python vai ser tão popular quanto Java? Vai existir Python daqui a 10 anos? Meu Deus, eu vou fazer uma tatuagem de Python. Ninguém fez ainda, né? Eu conheço pessoas que fizeram do SQL. Tem um amigo que tem uma tatuagem do SQL aqui, que é um fim de carreira. Né? SQL Server ainda. Putz. Posso aprender só Python? Regras básicas. Na minha opinião, Python não vai ser tão popular quanto Java, eu espero que não seja. Certo? Porque senão a gente vai estar descendo o cacete em Python, vamos estar todos na comunidade do quê? Não, Ruby, por causa do Ruby on Rails, vai ser o PHP novo, né? O Tintin fez um trabalho ótimo. Agora você ouve falar de Ruby, para quem não sabe, Tintin é o criador do Ruby on Rails. No FISE do ano passado, ele saiu com a gente, figuraça. Por exemplo, PZP é uma alternativa viável ao PHP? Não. Mas você ouve isso todo santo dia. Por que não é? Porque não dá para comparar. É assim, é tentar comparar maçã com banana. Mas na prática, Python é uma tendência de futuro. Não acredito que Python seja a linguagem que venha desbancar Java. Não acredito que nada baseado em Python desbanque, por exemplo, PHP. Mas, se a gente for um segundo lugar próximo, ou nem tão próximo, para aplicações sérias que hoje só vão para Java, e a gente for um segundo ou terceiro lugar para aplicações que hoje só vão para PHP, vai ser um ótimo cenário para a gente. Só a última pergunta aqui, eu quero passar isso para vocês. Se o governo abandonar PZP, o mundo acaba? Vocês acham que sim, não? Se o governo entrar um governo agora que não quer mais software livre, porque segundo a Veja, software livre é coisa do demônio, será que o mundo acaba? Não, não acaba. Ok? Tem bastante gente fazendo muito projeto sério fora do governo. Óbvio, não tem tanta visibilidade porque é muito mais pontual. Mas faz uma baita diferença no dia a dia. Olha, eu não sei, eu não duvido. A gente tá falando de governos e governos mudam. Sabe como é que é? Sempre tem um político louco que faz alguma coisa, né?
brincadeiras à parte, perguntas, tentei correr o máximo possível. No questions? Ah, tem aqui. Tava estranhando, pô. Você acha que tem chance da Sam adotar o Python como alternativa lá? Olha, eu fiz um comentário numa conversa reservada, eu vou abrir aqui para todas as 200 pessoas. A pergunta é se tem chance da Sam passar o ano que vem. Porque alguém pode me contar como a Sam vai ganhar dinheiro, dado que ela apanha no mercado de servidores, Java não é exatamente um negócio muito fantástico, e em termos de consultoria, a IBM dá um cacete nela. A Sam hoje está numa situação complicada, ela tem muito dinheiro em caixa, ela tem ativos valiosíssimos e tem a Oracle ali perto querendo comprar alguém. Eu só queria fazer um comentário a respeito do comentário que eu fiz a respeito do governo largar o PZP. American Online Brasil, que faliu outro dia, Não tem nenhuma relação, tá? O que ele vai continuar assim, não faliu porque... Não faliu por causa disso. Mas eles começaram com um projeto em Zope, foi um dos maiores projetos em Zope do Brasil. E depois de um tempo eles foram convencidos por um consultor independente de que eles precisavam de alguma coisa melhor, porque ninguém ia ter a necessidade de Zope deles. E aí eles foram para uma tal de Fuzzy, que, se brincar, até nem existe mais, mas que tentou substituir partes do software dele. Conclusão, o pessoal lá de dentro, e o Rodrigo está aqui para que não me deixe mentir. O Rodrigo faz parte da história do Zope no Brasil, ninguém lembra, assim, mas ele estava nos lugares certos. E basicamente o que aconteceu é que nos poucos locais onde o software da Fuzzy foi implementado, o Zope era usado para gerenciar o conteúdo que ia parar no Fuzzy. O resto do conteúdo todo era Zope. Eles tentaram, com muita força, arrancar o Zope de lá e não conseguiram. Simplesmente porque a equipe de desenvolvimento era muito mais produtiva com qualquer outra coisa, do que qualquer outra tecnologia. Então, realmente, acredito que seja muito difícil de tirar o PZP de onde ele já está entrincheirado no governo, porque qualquer esforço de substituição seria hercúleo e teria resultados muito inferiores. Giuseppe, por favor, tampe os ouvidos. Gente, a gente está falando do governo, é recursos infinitos. Eu vejo o SERPA, por exemplo, né? Eu acho que mesmo com a mudança de governo, o PZP continua no SERPRO. Nós estamos, aqui tem um pessoal da fábrica de portais, estamos desenvolvendo 60 portais em esse é um número-chave no Brasil. E esses portais, eles vão formar uma pirâmide grande. Eu vinha brigando até, na época, conversei com gente do IPING para usar padrões desse tipo no governo, porque o governo tem um grande caos de informação de sítios. São mais de 2.000 sítios com informação expirando, caducando. O governo está sempre sendo arriscado, está com risco sempre de ser processado por problemas de... Exato, é um risco. E toda essa coisa, eu acho que é muito forte. E o SERPRO vem encontrando no PZP, eu vejo assim, uma solução para isso. A gente tem metadados, a gente tem estrutura de informação. Decente deve oferecer, tá bom? Vamos lá, só fazendo um comentário em cima. É legal que tem uns amigos aqui. Mas só fazendo um comentário. Brincadeiras à parte, todos os lugares onde o PZP entrou, existiram casos que saiu, hein? A gente tem casos tipo IDGenal foi e voltou. A gente consegue reverter sempre. As pessoas percebem a diferença, mas e isso é importante, eu quero deixar isso muito claro. Hoje a Simples vende para a Prefeitura de São Paulo, que é do PSDB. A Prefeitura de São Paulo está investindo em software livre. Se alguém levantar a bandeira de que software livre é ligado a partido A ou B, nós temos um problema sério. Porque mais importante do que ganho de governo, ganho de produtividade nesse país aqui é birra política, né? Esse projeto é muito legal, mas é do meu antecessor, eu não gosto dele. Os caras cortam e vão pro próximo, né? Vídeo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? O pessoal da Procergs fez um baita trabalho, aí mudou de governo, por birra, começaram a voltar tudo de novo. O que eles conseguiram, eles voltaram. Oi, aproveitando que tu tinha falado antes, Sim. Sobre a adoção de Python, a gente, quer dizer, eu, o Oswaldo e o Barbieri, que estamos no Instituto Nokia,
a gente está tendo a oportunidade de apresentar Python para outras pessoas que até então programavam em C ou outra linguagem. E tem dois aspectos interessantes. Tu falou sobre, vamos pegar Python a partir de plugins ou de outras maneiras, né, programadores. Então, no Instituto, a gente tem uma pessoa que desenvolveu um plugin para o Gedit, que permite fazer busca com expressão regular, que não tinha no Gedit. Então, ele fez isso através de um plugin Python. Então, para ele, a visão foi, Python é legal, posso fazer um plugin, e é mais uma ferramenta. Tá legal? E tem um outro tipo de pessoa que existe no Instituto, e acredito que também aconteça em outros lugares, que é aquele cara assim que fala assim, eu não vou aprender Python. Eu vou aprender uma linguagem de modinha, assim, que isso aí vai passar daqui a um ano, já ninguém fala mais em Python. E ele tem essa postura. E o engraçado é que ele começou a apostar em mono. Você entendeu? E ele viu assim, eu falou mal de Python, mas apostou em mono. Assistiu algum comentário, mas fez só uma colocação baseada no que tinha falado. Ótimo. Esse tipo de caso, assim, eu acho que cada um aqui já tentou converter várias pessoas mostrando exemplos. A questão é, por que Java venceu? Porque teve muito dinheiro de marketing. Marketing faz diferença. Hoje a gente tem grandes, enormes senzalas de fábricas de software com vários programadores Java sobrando. E esses caras não sabem o que é software livre, não estão nem aí. Mas eles estão lá javeando, né? Isso é o tipo de coisa que eu quero evitar que aconteça com qualquer outra linguagem, porque isso daqui a gente voltou nos anos 60 e esses caras estão programando em COBOL. Obviamente, agora com uma linguagem mais bonitinha. Ô, Érico, só para citar... Com dinheiro de marketing? Já que a gente está citando casos, só para lembrar que a incubadora tem 250 portais em Plone funcionando. Ótimo. Então é mais um case importante da FAPESP, que é uma instituição de pesquisa de São Paulo que está investindo bastante na tecnologia também. Temos 6 mil usuários já, e crescendo num ritmo interessante. Esse é um outro mercado que eu esqueci de citar aqui, mas o mercado educacional está começando a virar para o nosso lado também. Porque a gente acabou de lançar o portal da Universidade Metodista em São Paulo, a gente está com os outros projetos na USP, o projeto na FAPESP é algo de grande visibilidade, ok? As pessoas procuram Zope e Plone por causa desse projeto, tem o pessoal da Docto e por aí vai. É importante. A gente está cruzando em vários pontos. E uma coisa que eu sempre disse para o Jean, que eu sempre cutuquei o pessoal do PHP, é assim, porque o PHP Nuke roda em 6.772.000 sites. Ok, algum desses sites o cara ganha dinheiro com conteúdo? Porque assim, desculpa. Eu fiz um sitezinho, coloquei no PHP Nuke, legal, ótimo para você, mas alguém que ganha dinheiro investe? Bota, aposta ali. Quando eu falo que o mercado editorial é chave pro Plone, é por causa disso. A gente não está falando de uma empresa, a gente está falando de um cara que bota o dele na reta, a receita dele na reta, num sistema. E se ele não volta, é um sinal ótimo. Eu queria complementar o dado que o Giuseppe trouxe, e acho que o complemento também esse da FAPESP, que eu não posso adiantar muita coisa, mas tem um projeto de um site que vai ter dentro dele mais 180 portais, se eu não estou enganado, em Plone também. E isso daí, apesar da resistência que o Giuseppe pode confirmar que tem para Python dentro do Serpro, mostra que o PZP ainda está forte lá. Ainda não, está forte e está ficando mais forte. Agora, eu queria emendar aqui uma pergunta. Eu vejo muitos cases dentro do governo, talvez até por estar inserido nesse meio, mas eu queria que você complementasse um pouco mais quando você disse que, por exemplo, se o governo largar o PZP, que o PZP pode continuar. Eu vou tentar ser breve, né, para não comer muito espaço da próxima apresentação, mas há um certo tempo eu tenho um amigo pessoal, que foi diretor de tecnologia da Abril. Ele é um cara que é contratado para fazer turnaround da área de tecnologia de empresas, ou seja, ele chega para cortar gente, reduzir custo, botar produtividade, cumpre o contrato de 2 anos e vai embora. Ele é um cara do facão mesmo, e ele é bom nisso, hein? E hoje ele tem uma faculdade em Curitiba, e ele foi... Não. Mas ele foi convidado para uma empresa de saúde para trabalhar lá, e ele botou Zope, só para dar um exemplo, ele botou Zope para ser um middleware, para integrar 60 bases de dados diferentes. Só que assim, eu falei, conta isso. Ele disse, tá louco? Isso daqui é assim, é a minha mina de ouro. Se eu contar esse negócio e o cara da Sul-América fizer, ferrou. Era vantagem competitiva. Hoje, Zope
tem vários casos que a gente não fala. Eu sei de alguns, o Léo sabe de outros, que a gente não pode falar. Por quê? Porque o cara não quer, que é o diferencial dele. Uma coisa, a Simples hoje ela está trabalhando num outro público, que assim, é o cara que faria um site dele com PHP, coisas do gênero, a gente está atacando esse público, forçando em acessibilidade, usabilidade, a gente está tendo um ótimo retorno. Né? Eu não posso contar, óbvio, nomes, mas nas últimas 4 semanas a gente botou aproximadamente, porque eu não sei se entrou o outro ainda no ar hoje ou não, 8 sites. E assim, são sites específicos, um para evento, um para uma agência de gerenciamento de marketing esportivo e por aí vai. A gente está virando aos poucos, a gente está fazendo um trabalho, isso é uma coisa que eu costumo falar para todo mundo. A Simples gosta de trabalhar no mercado privado, por quê? Tem gente já atendendo no mercado público muito bem. A questão é, se por um acaso acontecesse um desastre e acabasse o mercado público, a gente tem várias iniciativas em aberto, não só nossas, mas a gente está focando nesse mercado, ok? Principalmente no mercado legal, tá? Então, assim, só para, em primeira mão, o site da OAB São Paulo migra para Plone na quarta... Migra não, estreia em Plone na quarta-feira. É um site, assim, com uma baita visibilidade, viu? Ok? Gente, foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Todo mundo aqui deve ter meu e-mail, se não tiver, erico@simplesconsultoria. E vou estar por aí nos próximos dias amanhã, né? Sábado não dá. Infelizmente tem que trabalhar, a vida é dura. Muito obrigado. Tinha mais uma porção de pessoas querendo fazer perguntas para você, Érico. Muito obrigado pela sua participação.